Olá, sou Valéria Blanco e hoje a gente vai falar sobre planejamento de novos hábitos e como lidar com alguns obstáculos, usando a estrutura das orações sim, então. Esse método estruturado foi criado pela Harvarson nos trabalhos tanto para definição de metas quanto busca de objetivos e a gente pode utilizar não apenas com a criação de novos hábitos, mas também para lidar com tentações, com situações de dificuldade em que a gente precisa fazer plano B, plano C, plano D para lidar com a realidade, ok? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma: a gente tem essa estrutura se, e aí imediatamente após o se, eu vou incluir uma situação que está ligada a uma situação crítica, a uma deixa ou um gatilho que provoca uma ação que eu não gosto, ou uma tentação propriamente dita. E na sequência o então. No então eu completo com um novo hábito. Eu substituo por uma ação diferente da que eu já fazia. E por que isso é interessante? E até antes de eu dizer por que isso é interessante, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu começo a sentir sono, então eu vou dar pulinhos para acordar. É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas muitas vezes no dia a dia a gente precisa perceber que a gente tem tentações e situações difíceis. Mas se a gente tiver um plano pré-imaginado, nós somos seres condicionais. Na hora que surgir uma situação de sono no ambiente de trabalho, com certeza eu vou lembrar da brincadeira do pulinho. E aí é o meu momento de pausar e pensar: quero fazer isso? Posso fazer alguma outra coisa? Ou eu simplesmente vou deixar o sono me dominar, tá? Então esse foi um exemplo, mas a gente tem que lembrar disso. Então as frases sim, então elas são muito claras. Se, situação crítica, tentação e deixa, então novo hábito, hábito alternativo para mudar aquilo que eu quero trabalhar, tá? Com alguns comentários sobre a questão. Normalmente o que é mais eficiente? Se eu substituir uma ação indesejada por uma nova ação, por algo diferente. Pode ser que eu tenha que tentar umas 2 ou 3 para encontrar aquela que realmente funciona. O que eu não devo fazer? Utilizar o não, como eu acabei de usar. Se sentir sono, então não vou dormir. Se sentir sono, então não vai funcionar. O nosso cérebro não está preparado para o não. Sempre que ocorre o não, a gente tem mais vontade de fazer aquilo que a gente está negando. E aí cuidado que o não é apenas a palavrinha, né, o advérbio, mas também o evitar, o parar de. Por exemplo, se eu sentir vontade de comer doce, não vou comer. Não vai adiantar, você vai só pensar em doce para o resto do seu dia e pode ser que você coma mais doce do que você comia antes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma outra situação que pode ocorrer é uma situação de você ignorar a situação crítica. Se surgir uma situação crítica que me faz vontade de comer doce, então vou ignorar e vou dar uma voltinha pelo quarteirão. Isso você está substituindo o hábito. Mas tanto substituir quanto ignorar, eles vão ter poder de aumentar as chances, as probabilidades de você conseguir criar essa ação diferenciada. A negação, cuidado, normalmente ela não funciona, tá? Então, tente fazer algumas frases sim, então, coloque isso na sua cabeça e quando surgir a tentação, quando surgir a situação crítica, você vai ter isso em mente e pode sim decidir o que você quer fazer, tá? Obrigada, até o nosso próximo vídeo.